A graça e a paz, amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, o Senhor da glória, o nosso Salvador. Amém? Amém. Hoje é domingo, domingo é sempre um dia especial. Como tenho dito, nós adentramos a presença do Senhor desarmados, sedentos por ouvir a sua voz. O culto tem muito da maneira com que você se aproxima da palavra do Senhor e da presença do Senhor. E meu desejo nesta manhã é que todos nós nos apresentemos com grande expectativa, cada um de nós, e na certeza ao mesmo tempo de que o Senhor tem uma palavra de consolo, de edificação, de correção, e tudo isso para a glória do seu nome e para nossa alegria. Amém? Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Graças te damos, ó Deus, por esse dia tão bonito, ó Pai, sobretudo porque é o teu santo dia. Nós estamos aqui e viemos aqui para te adorar. Essa é a razão de estarmos aqui. Te adorar, ó Deus, tributando glórias ao teu nome. Te adorar, ó Deus, cantando louvores. Te adorar, ó Deus, ouvindo a tua palavra com um coração manso e humilde. Te adorar, ó Deus, em responder a tua palavra nesta manhã com fé, com humildade, com reverência. E te adorar, ó Deus, na comunhão sincera com os nossos irmãos. Viemos aqui, ó Deus, para te adorar. Edifica-nos, ó Deus, por consequência desta adoração. Edifica-nos, ó Deus, com a tua palavra, trazendo força da nossa fé e uma confiança mais robusta em ti. Nós oramos agradecidos com o perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Pois muito bem, vamos abrir a palavra do Senhor no último livro das Escrituras. Aí ficou fácil, né? Aí ficou fácil. Último livro, Apocalipse capítulo 7, meus irmãos. Apocalipse capítulo 7. Muito bem, façamos a leitura alternada do versículo 9 ao versículo 17. A igreja está pronta para a leitura, sim? Muito bem, leitura alternada, então diz assim, Apocalipse 7, de 9 a 17. Olha só que texto maravilhoso, impactante. Abra o seu coração para que o Espírito Santo fale a sua alma. Diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo.
Vamos ler todos juntos o versículo 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nosso Deus é o Deus de consolação. Amém? Vamos louvar ao Senhor, Deus de promessa. Fiquemos em pé e louvemos ao Senhor cantando o hino 177. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus, firmes. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Que todos nós estejamos firmes na aliança e nas promessas do nosso Deus. E façamos assim, fiquemos assim, também, de igual modo, portanto, firme na palavra, nas escrituras sagradas do nosso Deus. Estou sarando aqui de uma sinusite, né? Por isso vocês estão me vendo com essa voz de pato, né? E eu estou até com dificuldade de cantar, né? Por isso que eu estou tendo que dar umas pausas aqui. Mas o ponto é, estava aqui cantando, adorando a Deus, ouvindo, e eis que eu ouvi aqui um contralto sobressalente e depois o contracanto. Ficou tão bonito isso daí. Vocês não ouviram, né? Que eu acho que foi aqui da frente. Eu estou desconfiado que foi você. Foi você? Muito bonito. E o contralto, acho que foi a dona Seide, né? É isso aí, Márcia. Convoca para o coral, viu? Daqui a pouco a gente vai retomar tudo aqui na igreja. Tão, como é que chama? Convocadas, né? Deus abençoe, queridos. Podeis assentar. Abramos a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses, capítulo 1, versículo 24 ao versículo 29.
Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das minhas ou das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amados, eu chamo a atenção aqui do versículo 27. Paulo diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Que mistério é esse outrora oculto? Ele mesmo responde. Ele diz assim: a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, agora vem o mistério, Cristo em vós, a riqueza, a esperança da glória. Meus irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus, e jamais penetrou na mente humana aquilo que Deus tem preparado em Cristo. Esse texto que acabei de citar não é aplicado apenas ao futuro, à vida eterna, à consumação dos séculos. Mas ninguém ouvira, ninguém viu, até então, em mente alguma havia penetrado que o Filho de Deus, o próprio Deus, tomaria sobre si um corpo igual ao nosso, se faria carne e morreria por nós. Este é um mistério outrora oculto, agora revelado. E Paulo diz que Cristo em nós é a esperança do quê? Da glória. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos confessar as nossas falhas, os nossos pecados. Vamos pedir mais de Deus, que venha sondar os nossos corações, tratar da nossa vida. Eu peço à nossa irmã, querida irmã Thalita, que nos conduza a Deus numa oração de quebrantamento e coloque-nos de uma maneira humilde na presença do Senhor. Oremos, amados. Celestial, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Nós não merecemos nada, somos falhos, imperfeitos, mas te agradecemos, ó Deus, pela salvação preciosa através do teu bendito Filho Jesus. Reconhecemos as nossas falhas, Senhor, e queremos te suplicar que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos abençoe, para que possamos melhor te servir, Senhor. Que o Senhor cuide de nós e que possamos te louvar e engrandecer o teu nome da maneira como o Senhor merece. Nós nada somos, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu servo pastor que está à frente do trabalho, abençoa a mensagem, Senhor, e a cada um de nós. Fica conosco nos ajudando e muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de ser chamados teus filhos. A ti, ó Deus, toda a honra, todo o louvor e toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. Convido os nossos irmãos aqui do Ministério de Música, Adoração e Louvor para que nos assistam na condução dos cânticos espirituais. Vamos ficar em pé? Vamos com alegria, com disposição de coração e das nossas vozes, cantar louvores, aquele que é digno de receber todo louvor, toda a nossa gratidão, toda a nossa admiração. Entreguemos enquanto cantamos o nosso coração no trono, no altar do Senhor. Cantemos ao nosso Deus. Esse primeiro cântico é um cântico que nós
Aprendemos ontem aqui, né? O Encontro Jovens, quem veio, perdeu. E quem esteve aqui ontem, então vai ajudar bem forte a cantar para estarmos louvando a nosso Deus. A gente diz que a tua graça me basta. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Senhor, nós estamos aqui na tua casa para declarar que a tua graça nos basta, Senhor. Não importa o que passamos, não importa as noites escuras, as madrugadas frias, não importa as situações, as circunstâncias, ó Pai, a tua graça nos basta, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque temos a confiança em Ti, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, que conduz as nossas vidas, que nos ajuda a caminhar, nos ajuda a sermos igreja que reflete a imagem de Cristo, igreja que procura apresentar-te a Ti, aprovada. Por isso nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos. Aceita o nosso louvor, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Enquanto cantamos o segundo cântico, os irmãos que trouxeram os seus dízimos e ofertas podem trazê-lo nesse momento à frente.
está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Olha, irmãos, é difícil cantar essa música, esta canção, e não se emocionar, não é mesmo? É difícil. Se você não foi tocado pelo momento do louvor desta manhã, significa que talvez você não está ligado, sedento, com expectativa no coração. Mas Deus tem falado conosco, palavra lida, maravilhosa nos dois textos. Agora esse momento de louvor, onde nós sentimos a condução do Espírito Santo, uma letra como esta, que enaltece a soberania de Deus. Ele é Deus. Essa é uma letra, eu não sei quem compôs essa letra, de denominação, mas isso não importa. O que importa é que essa letra, ela enaltece a soberania de Deus. É uma letra reformada, poderíamos dizer assim, porque este é o grande mote da nossa igreja. Deus é soberano. Há muitas coisas que nós não entendemos, irmãos. Por que uma missionária, por exemplo, lá no Senegal, aos 49 anos de idade,
investindo a sua vida naquele país e dando frutos, reunindo ali uma igreja para a glória de Deus. Por que essa missionária que não pôde ter filhos, que amava o seu marido, partiu, por exemplo? Estou dando um exemplo, um único exemplo, dentre muitos que nós poderíamos citar. Por que ela não resistiu a esse vírus? Humanamente, nós não temos resposta para isso. Não temos. Humanamente. Mas a partir de Deus, quando nós temos um olhar para Deus, um olhar humilde, entendendo a nossa fragilidade, a nossa pequenez, nós temos que descansar. Ouça o que eu vou falar. Nós temos que aprender a descansar no caráter de Deus. Seu caráter é santo, é justo, é perfeito. Ele sabe o que faz. E esse é o desafio de todo crente. Porque não adianta nós olharmos para a cruz e falar o seguinte: a cruz me interessa porque eu não vou para o inferno, vou para o céu. Isso não é a verdadeira fé. A verdadeira fé é aquela que, dia após dia, nós vivemos por meio dela. Não apenas confiando que Jesus morreu por nós, mas confiando no seu caráter, na sua soberania. E que nós estamos aqui em marcha, caminhando todos juntos, para um dia estarmos com o nosso Deus, com os nossos queridos, para toda a eternidade. Se você perder isso de vista, eu me lembro aqui das palavras do apóstolo Paulo, que se a tua esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, você é infeliz. Deus é Deus. Um Deus que prova o seu amor por ter enviado Cristo para morrer por você, por mim, tão pequenos. Por que ele fez isso? Você entende? Eu não entendo. A não ser o seu grande amor, porque ele é Deus. Que Deus nos abençoe. E nós vamos falar nessa manhã sobre a esperança nesse Deus. O nosso Deus é Deus de esperança. O luto, a tristeza, a morte, a frustração, a violência, o descaso, a corrupção, não prevalecerão sobre nós, sobre a igreja de Cristo. Porque o nosso Deus é o Deus da esperança. Podeis assentar e abramos todos em apenas um único versículo. Apenas um único versículo. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Sim, um único versículo. Romanos 15, versículo 13. Nós faremos hoje um sermão temático, observando aqui algumas lições acerca do Deus da esperança. Diz assim, versículo 15: e o Deus da esperança, preste atenção nisso, e o Deus da esperança vos encha de toda alegria, todo gozo e paz no vosso crer, na vossa fé, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos ler todos juntos? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, o que Paulo está nos dizendo aqui é o seguinte: que o nosso Deus é o Deus da esperança. E o desejo do apóstolo Paulo é que o Deus da esperança nos encha você, meu irmão, minha irmã, de toda alegria e de paz, na fé que você tem, na fé que você professa, na fé na qual você vive, para que você seja rico do quê? De esperança, no poder do Espírito Santo. Irmãos, a fé do crente não é uma fé cabisbaixa.
Mas a fé do crente, ela é sustentada pela alegria e pela paz. O crente é um ser alegre e que desfruta da paz, da reconciliação com Deus e da certeza que a sua vida está nas mãos do Deus da esperança. Agora, se você tem uma fé árida, uma fé que não expressa alegria e uma fé que não descansa em paz no Deus de promessas, a sua esperança é pequena. A fé do crente, não se esqueçam disso, é alimentada. Não se esqueçam disso. Isso falou muito comigo. A nossa fé é alimentada pela alegria e pela paz. Mas de onde vem a paz e a alegria? Vem do Deus da esperança. Amém? E, portanto, nós temos que nos agarrar em Deus e nas suas promessas. Olha só, meus amados, eliminando a esperança da vida, a vida se reduz a quê? A mera sobrevivência. Tira a esperança, é só sobrevivência. A falta de esperança leva as pessoas a desejarem a morte, às vezes até o suicídio. A falta de esperança leva às disfunções psicológicas, choro descontrolado, amargura, irritação, depressão, revolta. A esperança gera vida. A esperança gera projeto, gera motivação, energia. A falta de esperança gera inércia, apatia. Vocês já perceberam que a natureza humana anela por esperança? A natureza humana precisa ser crente. Por quê? Porque o homem vive projetando um futuro que sempre imagina ser o ideal. Há um sofisma muito comum em relação à esperança, mas é sofisma. Por quê? Porque há pessoas, famílias e culturas inteiras que pensam que ser pessimista é ser sábio. Não, eu não vou criar grandes expectativas para não sofrer na frente, então eu sou pessimista. Isso é utópico, não natural, sobretudo no crente. O homem natural anela pela redenção do mal. O homem natural anela pelo estabelecimento do bem, e isso está firmado na esperança. O homem só se desenvolve por completo se tiver esperança no coração. Agora, no que esperar? Eis a pergunta. No casamento? Na igreja? No conselho da igreja? No pastor? No que esperar? No dinheiro? Na política? Na ciência? Aliás, na política, nós estamos fritos. No magistrado, nós estamos lascados. Alistair McGrath, um grande estudioso, ele diz assim, aspas, não ter esperança alguma na vida é uma coisa terrível. Construir a vida sobre uma falsa esperança é pior ainda. Vejamos a promessa do modernismo. Meus amados, a ruptura com o transcendente. Era a promessa que, a partir de que a ruptura com o transcendente, a adoção do racionalismo, do positivismo, conduziria a sociedade a um mundo melhor. Isso, século XIX, final do século XVIII, século XIX, início do século, meados do século XX. Esperava-se que o avanço da ciência, a tecnologia, essa era a esperança do mundo. A indústria, o comércio, conduziria o homem a um mundo melhor. Mas eis que vem a grande decepção. A decepção da promessa do modernismo. No século XX, o século XX registra as duas grandes e maiores guerras mundiais. Sem dizer que surge a ameaça da Guerra Fria. O capitalismo selvagem, me refiro ao capitalismo selvagem, aquele que oprime as nações, aquele que acumula riqueza sobre poucos, ganhou a vez. O meio ambiente é duramente castigado. E quando nós olhamos para o início do século XXI, eis que este se inicia com uma cultura na contramão do modernismo, a cultura existencialista. Inicia-se com o homem em desesperança no campo racional. Não há mais esperança no existencialismo.
Não há mais diferença entre moral e imoral. Tudo se tornou subjetivo, relativo em nome do prazer humano. O mundo, a partir de meados do século XX, não tem mais essência, é só existência. A vida se tornou sem propósito, valor e sentido. O que importa é sentir-se bem. E não importa se esse sentimento, este prazer esteja firmado na verdade. Meus irmãos, em quem está depositada a nossa esperança, a sua esperança? Quero destacar aqui 3 pontos. Primeiro deles, a nossa esperança não está no homem e nem nas coisas. Meus irmãos, não há esperança no homem. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Como você pode ter esperança no homem? O homem é pequeno demais para satisfazer a Deus. O homem não pode ter esperança de agradar a Deus por si mesmo. Um outro aspecto, não há esperança nas coisas temporais. Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 4, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E eu preciso fazer uma observação aqui. Eu não estou querendo dizer que não devemos ter esperança nas demandas importantes desta vida. Por exemplo, a cura nossa de um irmão, de alguém amado. A esperança de um emprego melhor, ou do primeiro emprego, ou de sair do desemprego. A esperança da conversão de queridos. A esperança da casa própria. E por aí vai. Todas essas esperanças se concretizam, sim, com a graça de Deus. Mas a esperança aqui se refere à redenção do mal. Essa é a maior esperança. A redenção de um mundo em pecado, de um mundo em injustiça, tomado pela injustiça, a redenção da morte. A esperança que se refere à glória de Cristo, essa deve ser a nossa esperança. E, portanto, a partir daí, se a nossa esperança não está no homem nem nas coisas, como diz o apóstolo Paulo aqui, versículo 15, e o Deus da esperança vos encha de 2 coisas fundamentais na nossa fé: alegria e paz. A nossa esperança está no Deus de redenção, amados. Mais uma vez, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais o quê? Fartos, ricos do quê? De esperança no poder do Espírito Santo. Meus amados, a Bíblia diz em 1 Timóteo, Cristo Jesus, nossa esperança. No texto que lemos há pouco, Colossenses 1, 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Meus irmãos, Deus nos contou, sim, Deus nos contou sobre a esperança e a verdade bíblica. Reparem que desde Gênesis 3,15, lá no proto-evangelho, até Apocalipse 22, últimas palavras da Bíblia, lá na altura dos versículos 20 e 21, Deus revelou, de Gênesis 3,15 a Apocalipse 22, Deus revelou sempre ao seu povo uma palavra de esperança. E uma das últimas palavras das Escrituras é que Jesus vem certamente sem demora. Essa é a esperança. A Bíblia define a fé em termos de esperança. Hebreus capítulo 11 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que Olha, se você espera porque você tem esperança. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, até fatos que você não consegue testemunhar, mas que são fatos. Deus nos contou sobre a esperança de redenção. Meus irmãos, Deus nos criou para a comunhão com Ele. Esse foi o objetivo da nossa criação. Deus nos criou para vivermos com Ele, comunhão sincera com Ele. Mas o pecado nos afastou de Deus. Mas Deus propôs a expiação dos nossos pecados. Por meio do sangue de Jesus, para quê? Para que voltássemos ao estado natural, ao estado original, ou seja, o estado de comunhão de pai para filho, de filho para pai. Portanto, em Cristo, Deus
nos redimiu para si. Em Cristo, Deus nos adotou como filhos e herdeiros do seu reino. Em Cristo, Deus está em nós pelo Espírito Santo. Em Cristo, Deus cuida das nossas vidas. Em Cristo, Deus nos fortalece nas nossas fraquezas. Em Cristo, Deus nos redimirá deste mundo tenebroso. Em Cristo, habitaremos para todo sempre na sua glória. Meus irmãos, eu quero lhes dizer, em nome de Jesus, que há provas, existem provas da esperança cristã. A esperança cristã não é etérea, não é abstrata, mas há provas concretas da nossa esperança. Olha só, a esperança do crente, a esperança cristã, ela é ridicularizada pela cultura materialista ateísta. Os marxistas se opõem à esperança cristã, por exemplo, por acharem que ela conduz à passividade da transformação, da tal transformação social. Muitos psicólogos, muitos, não todos, sobretudo os psicólogos cristãos, esses não, mas por outro lado, muitos psicólogos se opõem à esperança cristã por acharem, por exemplo, que ela é conservadora demais. Muitos sociólogos asseveram que a nossa esperança é deslocada somente para o futuro. Não. Eles estão categoricamente errados. Sim, a nossa esperança está centralizada na glória de Cristo, e esta glória que ainda será plenamente revelada a nós e em nós. Mas, enquanto estamos aqui, Deus dá provas da nossa esperança. Deus nos dá provas da esperança cristã para esta vida. Isto por quê? Porque a esperança cristã ela é verdadeira, pois transforma o coração das pessoas. E isso é palpável. Isso é tangível. A esperança cristã transforma vidas e ninguém consegue negar isso. Tirando pessoas da idolatria, do ocultismo, das trevas, do pecado, de uma vida longe de Deus, de uma vida de revolta contra Deus, de uma vida de indiferença contra Deus. E a esperança cristã faz com que esta vida passe a ser chamada de filho ou filha de Deus. A esperança cristã é real, pois transforma, sabe o quê? Eu poderia me delongar aqui, mas não temos tempo. Mas a esperança cristã é real, deixa pegadas tangíveis, pois transforma o caráter das pessoas. E isso é testemunhar concretamente. A esperança cristã conduz o amor onde não havia amor. A esperança cristã outorga paz onde não havia paz. A esperança cristã traz zelo onde havia rebeldia. A esperança cristã transforma o coração. A esperança cristã desenvolve o caráter da pessoa. A esperança cristã diz a Bíblia que produz alegria. E alegria verdadeira, pois não está firmada nessas coisas, nas coisas materiais. Pois a Bíblia diz, Romanos 12:12, regozijai-vos. É mais do que alegrai-vos. Alegrai-vos na esperança, diz o apóstolo Paulo. Essa é demais. Alguns dizem assim, pastor, você é sempre muito espoleta, levado, barulhento, inconveniente. Às vezes eu sei que eu sou mesmo. Mas eu quero testemunhar, meus irmãos, eu sou assim porque eu tenho aprendido que eu sou muito feliz. Eu tenho alegria no coração. Eu tenho muitos problemas, irmãos. Eu tenho muitas lutas, como cada um de nós. Mas eu tenho aprendido que o crente é uma pessoa alegre. Regozijai-vos. Alegrai-vos na esperança. E a nossa esperança é Cristo. A esperança produz paciência incomum. A Bíblia diz, porque na esperança fomos salvos.
Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Irmãos, a esperança em Cristo produz em nós uma paciência incomum, sobrenatural, porque vem de Deus. Deus nos contou sobre o desenvolvimento, o amadurecimento da nossa esperança. Amados, a Bíblia incita a desenvolvermos a esperança da glória, a esperança com Deus. A experiência com Deus produz esperança. A Bíblia diz, Romanos 5,4, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Portanto, a experiência com Deus é fundamental. E eu não estou falando aqui das experiências com Deus não corroboradas pela Bíblia, esperanças pautadas no emocionalismo, no subjetivismo, a parte das Escrituras, mas eu estou falando de experiências a partir das Escrituras, de que Deus é bom na tua vida. Experiências a partir do conhecimento da Bíblia, de que Deus é fiel. Experiências a partir da verdade bíblica, de que Ele tem cuidado de você. Ele tem te livrado do mal. Experiências através do caráter de Deus revelado na Bíblia, que Ele é o Deus da providência. O crente cresce nessas experiências, e a Bíblia diz que essas experiências produzem esperança. A nossa justificação em Cristo, amados irmãos, também poderíamos aqui falar muito sobre isso. A nossa justificação, a graça da justificação produz esperança, pois a Bíblia diz, Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Que graça? A justificação. E Paulo diz, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Paulo está dizendo, dentre outras coisas, se você compreendeu a graça da justificação, esse conhecimento aplicado na sua alma, no seu coração, produzirá esperança. Você se gloriará na esperança da glória de Cristo. Um outro aspecto, Deus nos contou sobre a esperança que produz ação no reino de Deus. Muitos sociólogos, sobretudo os marxistas, falam que nós somos muito passivos na sociedade. Eu quero dizer que, então, eles não conhecem a história da igreja, sobretudo a história da igreja protestante. Doutores da academia falando isso, desconhecem a história da igreja protestante. Meus irmãos, eu quero perguntar para vocês, a esperança cristã tornou Paulo indolente, ou seja, apático, passivo? O cristianismo revolucionou o mundo, trouxe valor à criança, além da salvação em Cristo, trouxe o resgate da importância, do brilhantismo, do valor da mulher, além da salvação em Cristo e tantas outras coisas. Meus irmãos, Paulo foi o maior teólogo, o maior missionário de todos os tempos. Foi quem mais trabalhou para o evangelho. A esperança cristã fez Paulo prosseguir para o alvo. E ele diz em Filipenses 3, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos contou que a esperança cristã produz em nós ação, compromisso com o reino de Deus. Deus usa pessoas imperfeitas, não esqueçamos disso, para uma obra perfeita. Deus usa pessoas pequenas como nós, para uma obra perfeita e eterna. Amados, lembremos-nos como Deus usou de vidas imperfeitas. Sansão. Tá brincando, né? Se você conhece seriamente, sem romance, sem mundo cor-de-rosa, a história de Sansão, você está de brincadeira, aquele camarada. Mas aquele camarada que tanto aprontou, se arrependeu.
entregou a sua vida em obediência a Deus. E o seu nome está registrado na galeria dos heróis da fé. Mas quando você olha para Sansão sem a graça de Deus, você vê um Sansão muito fraco espiritualmente. O que dizer de Jacó? Poderíamos falar aqui de Jacó, hein? O nome dele tem a conotação do que mesmo? Usurpador. Não dá para ficar falando da história de Jacó, você deve conhecer. O camarada não era fácil, picareta. Deus usa pessoas imperfeitas para uma obra perfeita. Por quê? Porque a esperança cristã transforma o caráter. O que dizer de Moisés? Que a certa altura, na hora da bola na marca do pênalti, um ato de rebeldia contra Deus, ele na posição de mediador, ele testemunha para todo o povo a sua revolta. E por isso não adentrou a terra prometida. Mas quando você olha para a vida de Moisés, você verá, quero crer, pelo menos na minha concepção, o maior pastor de almas de todo o tempo. Mesmo sendo durão, hein? Falava muito mole com o povo de Deus, não. Chegava junto. Chegava junto. Quando você olha para Jonas, que não queria a salvação do ímpio, se revoltou contra Deus. Quando você olha para Paulo, que tinha deleite em matar cristãos. Quando você olha para Pedro, o cara, você achava o cara. Meus irmãos, essas pessoas são iguais a nós. Mas o que transformou o caráter dessas pessoas? A esperança cristã. Meus irmãos, Deus nos tornou, atentem, nós tão pequenos, Deus nos tornou coparticipantes da obra da redenção. Eu não falei errado, não. Eu não falei que nós somos coparticipantes da obra da expiação. Eu não falei isso. Eu falei que nós somos coparticipantes da obra da redenção. Por quê? Porque a igreja é a proclamadora das boas novas. Meus irmãos, a Bíblia diz, 2 Coríntios 5, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, a igreja, a nós, a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus usa pessoas imperfeitas, mas que são movidas pela esperança no Deus da esperança. E para encerrar, em último lugar, qual é o inimigo da nossa esperança? Quem é o inimigo da nossa esperança? Meus irmãos, Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para destroçar, devorar. Eu quero dizer o seguinte, dizer sim à esperança em Jesus é colocar-se contra Satanás. Fora disso é cristianismo água com açúcar. O diabo não consegue evitar que o crente se chegue até Cristo, mas ele faz de tudo para afastá-lo da esperança de Cristo. Entendeu essa? Pegou essa? Ele faz de tudo para afastar você da esperança de Cristo, para afastar de uma vida de santidade. Satanás se aproveita da nossa fraqueza, irmãos. Por isso que preguei no domingo passado sobre Efésios, capítulo 6, a armadura de Deus. O diabo usa nossas inclinações, ele usa a nossa baixa estima, ele usa a nossa autopiedade, todas essas inclinações humanas, ele usa o nosso sentimento de incompetência, ele usa até sentimento de timidez para se aproveitar de nós. O diabo usa as nossas falhas e os nossos pecados do passado. O diabo usa a dor que não conseguimos esquecer, aquela dor que não passa. Usa a dor, por exemplo, daqueles que tiveram uma família desajustada, que criaram em meio a pais que só pai e mãe, que só brigavam, pais desajustados, essa dor que prevalece, e o diabo quer sustentar essa dor. O diabo, por exemplo, usa a dor dos relacionamentos fracassados para destruir a nossa esperança. O diabo usa a dor da consequência
de vícios do passado. O diabo usa a dor dos nossos pecados do passado, a dor da culpa dos nossos erros cometidos, a dor da tristeza que causamos sobre aqueles que amamos, a dor da vergonha do que fizemos, a dor de um divórcio contra a vontade de Deus, a dor da mentira que proclamamos. Ele usa tudo isso, pecados que cometemos no passado, porque ele é sujo, porque ele é o acusador. E Satanás usa o mundo materialista, pós-cristão, vivemos a era da pós-verdade, pós-cristã, para escarnecer nossa esperança. O diabo usa pessoas para zombar da nossa esperança, para zombar. Quando eu entrei, vou contar uma experiência minha. Quando eu entrei no curso de doutorado, História da Ciência, tinha lá uma apresentação. Então, tinha lá na primeira aula uma roda. Então, tinha físicos, biólogos, vários médicos, químicos, pessoal da física quântica, pessoal da filosofia, pessoal da história, e todo mundo se apresentando, e calhou de ser o último. Começou bem no meu lado direito, assim, eu fui o último. E eu não vou fugir da raia, não vou falar, eu sou engenheiro, e parar por aqui. Cada um falava um pouquinho da sua vida, do seu currículo. E quando chegou na minha vez, eu falei, eu sou engenheiro civil, mas eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Peruíbe, e sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e pastorei a Igreja Presbiteriana de Peruíbe. Eu sou reformado, sou adepto do protestantismo histórico e sou calvinista. Ninguém comentou nada. Depois de 1 ano e meio de curso, uma médica me procura no cafezinho. E ela me procura, chama de canto e fala assim, ô Vitor, eu queria te pedir perdão. Tomei um susto. Caramba, o que eu fiz para essa mulher, meu Deus do céu? O que ela fez para mim, né? Na verdade. E ela falou o seguinte, olha, eu escarneci de você neste curso, para alguns amigos. Porque quando você falou que você era pastor, eu falei, pronto. Esse curso virou palhaçada. E depois ela viu a seriedade que todo crente deve ter. Mas qual que é o ponto? O ponto aqui não sou eu. O ponto aqui é o seguinte, Satanás, o diabo, usa pessoas para zombar da nossa esperança. Satanás quer que caiamos na depressão espiritual. Depressão espiritual é causada pela dúvida do amor de Deus. Depressão espiritual é causada pela falta de esperança. A depressão espiritual conduz o crente ao desânimo. E a maior arma de Satanás é o desânimo. E eu concluo. Onde está firmada a nossa esperança? Em Deus. Porque nosso Deus é o Deus da esperança. O Deus da esperança, Paulo diz, e o Deus da esperança enche todos nós de alegria e de paz na nossa fé, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, vivemos tempos difíceis, ó Deus, em que a nossa esperança é sufocada por notícias tristes em meio a esta pandemia, tantas mortes, tantos enfermos, tantos que partiram. A nossa esperança é sufocada, ó Deus, pelas ciladas de Satanás, que tenta abafar, ó Deus, a nossa confiança, nos acusar, colocar, ó Deus, dúvidas no nosso coração acerca do teu caráter. A nossa esperança tem sido, ó Deus, abafada pela nossa própria carne, porque nos falta muitas vezes humildade, ó Deus, diante de ti.
para ouvirmos a tua voz e sermos transformados pela tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, e ao mesmo tempo, assim como Paulo desejou que o Deus da esperança enchesse o coração da igreja lá em Roma de alegria e paz, nós te pedimos, nós te suplicamos, que nós possamos crescer na alegria da salvação e na paz da reconciliação com Cristo, para que a nossa esperança em Cristo seja inabalável. Ajuda-nos, ó Deus. Nós oramos humildemente. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, as consolações e o poder do Espírito Santo, de um Deus de esperança, repouse sobre vós, benditos do Senhor, filhos e filhas de Deus, desde agora para todo sempre. Amém.